boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha. Amém? Vamos estar falando hoje aqui, né? Da palavra de Deus, orando. Oh, Jesus, ajuda-me, Deus. Como que vocês estão, gente? Boa tarde. Todos bem? Paz do Senhor, Vitinho. Paz do Senhor, Diácono Alisson. Como que vocês estão, gente? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta da palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar, gente. Daqui a pouco, né, 3 horas da tarde, estaremos falando do tema, né, a qual o Senhor Jesus tem colocado no meu coração, que é falar sobre a volta dele, né? E estamos meditando no livro de Mateus, capítulo 24, e já estamos lá na frente, né? Versículo 45, né? Ou 35. Mas daqui a pouco vai ter palavra de Deus, tá bom? Igual eu já até comentei com você aqui, né, Vitor? Quem sabe um dia, né, eu faço uma live sobre esse tema, mas eu preciso trazer só esse versículo, né? Com o respaldo do texto também, né? Porque só o versículo isolado vira pretexto, né? Se a gente pregar. Mas é isso mesmo, gente. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, muito obrigada pela tua palavra. Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, nem aqui a gente estaria, mas graça te damos pela misericórdia do Senhor ter nos alcançado. Graça te damos, Deus, pelo Senhor ser este Deus que não tarda, não falha, não tosqueneja, não dorme. Um Deus que está atento a tudo e a todos. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, manda o teu povo, Deus, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala com o teu povo. Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando, mas nós também sabemos, Deus, que hoje muita gente tem se calado para falar disso, não fala mais sobre isso, não quer falar sobre a volta de Jesus. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a pregar a tua palavra, que as pessoas possam entender, Deus, com suprema exatidão o que o Senhor quer delas. Em nome de Jesus, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico nessa tarde, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua santidade, pela tua verdade. Ah, Deus, ai de mim, Deus, se não fosse o Senhor me sustentando. Ai de mim, Deus, se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida nessa tarde, sobre a vida de cada um, Deus, que já se encontra nessa live, de cada um, Deus, que ainda vai estar aqui. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas, faz algo novo na vida deles, faz algo novo na vida delas. Oh, meu Pai, desperta nós a cada dia mais, desperta nós em oração, desperta nós em meditar na tua palavra de dia e de noite. Desperta nós, Deus, para buscar a tua palavra com firmeza, com devoção. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te bendizer nessa tarde
Eu quero te honrar, Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Tenha misericórdia da nossa vida, Jesus. Eu oro, Deus, agora por cada vida que está afastada da tua presença. Ajuda ele a voltar, ajuda ela a voltar, Deus. Deus, se o Senhor não dá a cada um de nós força, ânimo, como Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não vai ter alívio, não vai ter descanso para ninguém, Deus. Mas nós oramos, Pai, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha trazer descanso para cada alma, para cada ser humano na face da terra, que tem buscado o Senhor, que tem pedido o Senhor em oração, que tem te clamado, que tem feito, Deus, do Senhor, Pai, o refúgio dele, o refúgio dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, Deus, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar, Deus, todo louvor, toda glória, toda adoração. Que o Senhor venha falar com o teu povo, que o Senhor venha falar conosco, cada dia, cada momento. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ajuda-nos, a Deus, sustenta-nos, Senhor, fala com teus filhos, fala com tuas filhas, desperta aquele que está dormindo, desperta, Jesus, aquele que está com sono, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, Deus, nessa tarde, eu quero te bendizer nessa tarde, eu quero te dar todo louvor, toda adoração, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, sustenta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, sustenta-nos, ó Pai. Faz algo novo na nossa vida. Faz algo novo, Pai, na nossa vida. Essa é a minha oração a Ti. Crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te adoramos nessa tarde. Nós bendizemos o Senhor, Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o único Deus que tem visto cada vida, cada ser humano na face da terra e tem ajudado ele, tem ajudado ela. Oh, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, faz algo novo na nossa vida, Senhor. Nos sustenta, Pai. Nos dá orientação, nos dá, Deus, entendimento. Perdoa, Jesus, os pecados, perdoa, Senhor, os sentimentos gerados no nosso coração, que muitas das vezes nos leva a cometer iniquidade contra Ti. Ó Deus querido, Deus amado, ajuda nós, Pai, a se arrepender dos nossos pecados. Ajuda nós, Deus, a converter dos nossos maus caminhos. Nos sustenta, Jesus. Nós precisamos tanto do Senhor, tanto do Senhor Jesus. Jesus está voltando, Deus, e quer receber, Deus. Quer que todos nós recebemos Ele preparadas, Deus. E eu quero te pedir nessa tarde, Deus, faz algo novo na nossa vida. Faz algo novo da parte do Senhor, Deus. Cura a gente, Deus. Liberta a gente de nós mesmos. Liberta o nosso eu. Liberta, Deus, nossas debilitâncias, nossas limitâncias. Essa é minha oração a Ti, Deus, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero Te bendizer, eu quero Te dar todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Ajuda, Jesus, aquela pessoa que se encontra com enfermidade. Cura ele, cura ela. Deus, se tiver alguém desenganado pela medicina, que aonde o médico não pode dar mais solução, aonde a medicina não pode mais ir, ajuda essa pessoa, mostra que o Senhor é um Deus do impossível e que o Senhor cura, liberta, restaura e renova, traz de volta para a Tua presença. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, todas as pessoas que têm me pedido oração, Pai, que se encontram com câncer, que se encontram com problemas de saúde graves, problemas, meu Deus, aonde a medicina já até desenganou. Oh, meu Deus, deu 6 meses, 1 ano, sei lá, 2 meses, não sei, Jesus, é tantas coisas hoje em dia.
absurdas que acontecem, Pai, mas eu creio, Pai, que tudo tem um propósito. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, visita esse hospital, visita essa pessoa que está no leito do hospital, nessa cama, há dias, há anos, há meses, na UTI, na CTI, visita, Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero também te pedir, Deus, por todas aquelas pessoas, Deus, que ora pelas suas crianças, que às vezes está na barriga, às vezes está na incubadora, precisando de ajuda, precisando de vida, Senhor. Sopra o teu fôlego de vida sobre essa criança, seja no ventre, seja na incubadora, seja lá no hospital, Deus, em nome de Jesus, sopra o teu fôlego de vida, traz vida para essa criancinha, traz vida para esta menininha, Deus, traz vida para este menininho, em nome de Jesus. Cura as doenças, Pai. Cura, Pai, as deficiências físicas, Deus, em nome de Jesus. Dá oportunidade, Deus, dessa criança a brincar, oportunidade dessa criança a falar, a andar. Em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso clamor a Ti nessa tarde, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Eu quero agradecer a irmã Cleonice Ferreira, viu? Obrigada, viu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, está curtindo a live. Eu quero pedir a todos que estão aqui, curte a live. Manda para um amigo, para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta de aprender algo novo. Tá bom? Eu vou te dar um minutinho aí para estar compartilhando. Até eu também compartilhei aqui, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu tenho pregado aqui muito sobre a volta de Jesus e trazendo respaldos bíblicos, né? Aonde o Senhor Jesus pregou muito, aonde ele deixou claro, né? Não só no livro de Apocalipse, mas também outros livros, né? E nós estamos meditando no livro de Mateus. Jesus tinha uma coisa muito peculiar, né? Era dele mesmo. Ele pregava muito também em parábolas, né? Não era só em sermões, em algo assim muito direto, mas ele usava muitas formas de pregar. Jesus não era tipo só esse aqui é A e aqui é B. Não, tinha vezes que ele fazia muitos mistérios, né, diante da volta dele, diante da salvação, diante das coisas que estavam para acontecer. Por que, Ana, que ele fazia isso? Porque naquele tempo também ele não queria ser descoberto, né? Ele não queria que as pessoas entendessem antes, porque senão poderia ter matado ele, né? Tanto que Jesus, toda vez que ele pregava, Deus usava ele para pregar, ele se afastava, né, das pessoas, porque as pessoas ficavam querendo apedrejar ele, querendo matar ele. Então não era o tempo dele passar pela morte de cruz, né? Passar pelo que Deus tinha chamado ele para acontecer, né? Era propósito de Deus ele morrer na cruz. Só que ainda não era o tempo, então ele pregava muito com parábolas. E hoje, né, graças a Deus, a gente pode buscar entendimento, né, e estudar e entender as parábolas dele, né? Por mais que algumas partes são difíceis de entender, mas quando você estuda, quando você também tem principalmente o Espírito Santo, né, que revela, que fala contigo, você vai ver ali que é muito claro a palavra de Deus. Algumas pessoas falam assim: nossa, a Bíblia é muito difícil de entender. Não, gente, se você tiver o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo, ele te revela. Ele deixa tudo claro, muito entendido. Você consegue entender o que Deus deixou escrito no livro da Bíblia Sagrada. Então vamos lá ler hoje, né? Nós já estamos lá no versículo 45, tá bom? De Mateus, capítulo 24, versículo 45. E nós vamos ler até o 51, tá bom? E o título é o seguinte, o sermão continua, a parábola dos dois servos. Tá vendo como Jesus gostava de falar em parábolas?
mas tudo tinha um significado, tudo tinha um alerta, tudo tinha um aviso, né? Da glória de Deus. Então vamos lá ler. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como, servindo bem, servindo, sendo um servo bom. Continuando, Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, vai demorar a vir, né? Não vai voltar nada. E começar a espancar os seus conservos, seus trabalhadores, né? E a comer e a beber com os bêbados. Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separa-lo-á. Vai separar a pessoa, né? Destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Até aqui. Gente, por que Jesus pregava muito em parábolas? Se você ler só de primeiro aqui, você não vai entender muita coisa. Só entende quem já estudou, só entende quem teve principalmente uma revelação da parte de Deus por meio do Espírito Santo. Não é algo assim que você ganha no estalaco de dedo, você tem que buscar, né? Aí, gente, eu anotei algumas coisas aqui, né? Nossa, o TikTok não tá entregando a live mais, né? Meu Deus. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente tem que continuar a fazer aquilo que Deus manda. O que são pessoas hipócritas? Eu nem sei falar um pouco, meio que puxa ainda a língua, né? Hipócritas. É a mesma coisa de gente fingido, falso e manipulador. É o que significa um hipócrita. E o que significa uma hipocrisia? Eu anotei algumas coisas aqui. Só que antes disso, eu quero falar com vocês que essa parábola fala de duas pessoas. O servo bom e o servo mau. Quando Jesus nos chama, quando Deus nos chama, Ele chama a gente para servi-lo. Então, automaticamente, um homem de Deus, uma mulher de Deus se torna serva de Deus e servo de Deus, que nasceu para servir. E tem gente que acha que servir a Deus é só pregar. Não, gente, vai além disso. Não é só pregar. Servir a Deus não é só louvar também, não é só cantar, né? Não, vai além disso. Servir a Deus é fazer aquilo que Ele manda. É cumprir mandamentos, cumprir princípios. E não é algo fácil. Cumprir mandamentos, cumprir aquilo que Deus deixou como ordem, né? Ele manda a gente obedecer, manda, porque Ele é o nosso Senhor e nós somos servos dEle. Ele é o nosso Pai e nós somos filhos dEle. Então, todo filho obedece o Pai. E não é diferente com Deus. Nós temos que obedecer a Deus porque Ele é o nosso Pai. Então, gente, aqui nessa parábola fala de duas pessoas, né? De um servo bom e de um servo mau. E nós vamos estar meditando aqui sobre isso. Olha para você ver. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Primeiro eu vou falar do servo fiel, o servo bom, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel? Diante das escrituras, diante dessa parábola, diante de outras passagens que você for lendo, que você for ler, que você for meditar, que você for estudar, que você for compreender, você vai ver que o servo fiel a Deus é aquele que cumpre a palavra. É aquele que não só prega, mas também obedece. Aquele que não só canta, mas que também vive uma vida a qual Deus designou para ele e designou para ela. Ponto. Um servo fiel é aquele que faz a vontade de Deus. Faz aquilo que Deus manda. Pronto. Um servo fiel é aquele, agora já vou esmiuçar, né?
Um servo fiel é aquele que ajuda aquele que tem fome, dá de comida àquele que tem fome, como disse Jesus também, né? Em uma das suas passagens aqui em Mateus. Dá água àquele que tem sede, vestir aquele que está nu, né? Dá uma roupa ali a alguém que está necessitando, precisando. Principalmente também abrigar pessoas quando é estrangeiro, tipo quando não tem lugar para ficar, quando não tem lugar para morar. Gente, eu já morei em tanta casa dos outros, tanta gente, eu já vivi demais desde pequena, sabe? Porque eu fui criada, né, numa família assim muito desestruturada. Meu pai bebia demais, minha mãe também, fumava muito, vivia uma vida muito pra lá e pra cá. Então a gente, quando era criança, ficava só pra lá e pra cá. Quem viveu mais nisso foi eu, né? E um dos meus irmãos mais novo, que eu não vou falar o nome dele aqui para não... Ele não gosta, né? Mas foi nós que sofreu mais com isso, né? De questão de ficar tendo que ficar na casa das pessoas. Eu não falo só parente, na casa da avó, na casa da tia, não. É casa de pessoas assim que era nosso padrinho, ou considerava o fulano ali como padrinho, a madrinha. Gente que às vezes nem nunca viu direito a gente, nem conhecia muita gente. E às vezes o pai da gente, porque tava bebendo, a mãe da gente bebendo, deixava lá. Então era algo muito estranho. Só que aí, ao determinar da vida, eu fui entendendo que quando Jesus fala, né, nessa questão, que você tem que abrigar alguém que é estrangeiro, é nessa questão. Quando ele não tá tendo lugar pra ficar, lugar pra morar, lugar pra dormir. Só que, igual tem gente que fala assim, Ana, mas hoje é difícil demais você colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, né? Principalmente um estranho, bate ali na sua porta. Hoje, claro, né, gente? Nós estamos no século XXI, nós estamos num tempo muito árduo, né? Um tempo muito mau, que a gente tem que vigiar mesmo. Só que nessa questão aqui, a Bíblia tá falando de abrigar na sua casa é gente de Deus, gente que serve ao Senhor. Só que Ana também, e hoje tem gente que fala que é profeta, gente que é servo de Deus, só que não é nada. Por isso que você tem que ter tanto Deus na sua vida para você ter discernimento. O que a Bíblia fala? Lembra daquela mulher lá que era casada e recebia muitas pessoas, profetas, né? Homens de Deus na casa lá? E ela fala que a Bíblia fala que quando o Elias vai ficar lá, o profeta Elias vai ficar lá, ela manda fazer um quarto, né? A simba lá da casa dela para ele, porque ela observou ele, olhou, ficou ali olhando atento, né? Falando, nossa, verdadeiramente este homem é um homem santo de Deus, né? E ela ali observou e falou, não, esse cara aqui, ele vive de verdade para Deus, ele não só fala, mas ele também vive uma vida de ações, né? De falas e de pensamentos que realmente servem a Deus. Então, gente, vocês têm que ter um relacionamento tal com Deus que vocês vão ter discernimento quando você bater o olho em alguém. Falar, não, verdadeiramente essa pessoa é um servo de Deus. Verdadeiramente essa pessoa é uma serva de Deus. Então, quem é, pois, o ser fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Olha, um servo fiel é aquele que obedece às Escrituras. Eu sei que hoje não é fácil, gente, cumprir aquilo que Deus manda. Por quê? Porque muita gente não tem um relacionamento tal que abre a mente, que entende o que Deus fala. Tem gente que às vezes entende muito rápido, mas tem gente que tem que explicar para poder entender. E eu quero te dizer uma coisa: servir a Deus não é fácil. Só que servir a Deus também não é impossível. Você pode servir a Deus. Você pode ter uma vida com o Senhor, por mais que seja difícil. Ana, será que eu vou conseguir? Ana, será que vai dar certo? Será, Ana, que eu tô fazendo certo? Eu quero te dizer uma coisa: quando mais você pensa isso, é resíduo de você estar querendo melhorar. Porque quem não quer melhorar não vai pensar isso. Será que eu estou servindo a Deus direito? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou obedecendo direito? Gente que não quer Deus, que não quer servir a Deus, nem passa isso na cabeça deles. Para eles, viver é viver.
andar por aí é andar, e assim, a vida pra lá e pra cá. Só que quem tem um sentimento de mudança, de querer servir a Deus de verdade, mudar de vida, é isso que Deus faz. É isso que Deus quer, esses sentimentos mesmo. Será que estou servindo a Deus de verdade? Será que eu estou andando certo? Será que ter esse pensamento é bom, porque está sendo gerado na pessoa querer mudança, o sentimento de querer mudar, de querer mudança. E Jesus gosta disso, porque ele muda só quem quer, né? Então vamos lá, ó. Bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Já leu algumas parábolas também do próprio Senhor Jesus falando que bem-aventurado aquele que é humilde e manso, né? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado. Gente, são muitas coisas ali, o bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ter um coração que quer agradar a Deus. É ter um coração que quer morar no céu. Ter um coração que não pensa só no agora. Não, viveu, morreu, acabou. Não. Pensar no alto também, pensar naquilo que está por vir, pensar no que Jesus disse, né? Pensar no que está escrito no livro da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado é isso. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como? Sendo fiel, servindo bem, servindo, sendo prudente, né? Vigilante, cauteloso, cuidadosa, prudente, vigilante, fiel. Aí continuando, ó. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Tipo, vai ter galardão no céu, né? Que tem diferença, gente, de salvação para galardão. Salvação é algo que ninguém compra e é dado por Deus, né? A gente não ganha salvação por obras, mas por meio de fé. E é por meio de Jesus, né, que ele morreu na cruz para nos salvar. Pronto, fé. Agora, outra coisa também. Galardão. Galardão é aquilo que ele vai te dar lá no céu. Quando nós chegar lá no céu, ele vai dar algo especial para todos aqueles que serviram ele com devoção. Sabe aquela pessoa que é devota? Eu não falo só da questão de ser freira, gente, de ser padre. Não, gente, não é nessa questão de devoção. Não vou casar, vou fazer igual Paulo, vou fazer igual Jesus. Não é sobre isso, não é só sobre isso. O galardão é fazer a vontade de Deus. É o que Jesus disse, é dar de comer àquele que tem fome, é dar de beber àquele que tem sede, é abrigar aquele que é estrangeiro, é muitas coisas, é fazer isso para a glória de Deus, entende? E são vários porém, né? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, que é de todo o teu entendimento, né? De toda a tua força, de toda a sua vida, o seu coração, a sua alma, né? O segundo mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a si mesmo, né? Amar o seu irmão, que não é algo fácil, amar o próximo como a nós mesmos. Tem gente que às vezes quer o bem para ele, para ela, mas às vezes não quer o bem para o próximo, não quer bem para o irmão do lado. Então é um sentimento que você precisa ter quando você vê o próximo do teu lado, né? Tem gente que acha que o próximo ali que tá falando é família. Não, é qualquer pessoa que tá próxima de você. Você tem que amar ela, você tem que amar ele. E não é fácil amar um estranho. Você acha que é fácil você amar um estranho? Às vezes você conversou ali por acaso, você tá numa fila de uma lotérica, a pessoa conversou e você tem que amar ela. Porque é diferente, gente, de amar. Tem uma diferença muito grande de amar alguém e conviver com alguém. Ana, mas Jesus conviveu com Judas, só que Jesus é Jesus. E Jesus tinha um propósito naquilo tudo ali. Você sabia que Jesus não foi pego de surpresa,
quando Judas o traiu, né, por 30 moedas de prata, o próprio Jesus falou, olha, vai logo e faz o que você tem que fazer, porque Satanás já tomou teu coração, né? O Judas não estava ali agindo mais só ele, sozinho, ou por conta própria somente, mas ele estava também inundado pelo mal, né? O diabo já tinha roubado o seu coração já estava cheio de iniquidade, como aconteceu com o próprio Satanás lá no céu, né? E como aconteceu também com o próprio Caim, como diz o livro de Gênesis. Então, gente, vocês têm que entender uma coisa, que Jesus não foi pego de surpresa. E nós temos limitações, nós não somos Jesus. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele sabia o que passava dentro do coração de Judas. Ele conhecia Judas no íntimo, no oculto. E nós, muitas das vezes, a gente vê cara, né? Igual dizia minha mãe, mas a gente não vê coração. Então, você tem que tomar cuidado com as suas amizades. Como a Bíblia fala, né? Que as más companhias, você também, se você for estudar em companhias e amizade, as más amizades corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós não somos Jesus para conviver com o mal. Conviver com a pessoa que você não conhece, um estranho. Entende? Tá entendendo, gente? E claro também que o próprio Jesus conheceu Judas por conviver com ele, né? Para estar ali com ele na mesa, bebendo a mesma água, né? Bebendo com certeza o mesmo café, o mesmo suco, comendo o mesmo pão, comendo a mesma comida, enfim. Ele também convivia com Judas. Judas estava ali ao redor dele. Então, claro que você não conhece um estranho, você nunca sabe vida de estranho. Tem hora que a gente tá convivendo com gente com 10 anos, 20 anos, você não conhece ele direito, né? Como diz o outro. Mas esse é só um ditado. Claro que você conhece, né? Não tem como você conviver com alguém ali 10 anos, 20 anos, 5 anos, nunca conhecer ele. Claro que você vai conhecer, independente, né? Claro que vai. Só que é um ditado, né? Pra gente entender que a gente tem limitações. Tem gente que fala assim, não, Deus fala comigo. Não, Deus me revela. Aí já é outra coisa. Aí já é outro patamar, né? Todo mundo que Deus revela, né? Todo mundo que Deus fala. Entende? Tem gente que às vezes tá com o coração cheio falando, não, Deus me revelou aqui que você não presta. Deus me revelou aqui que você é gente boa. Não, gente. Aí lá na frente tem uma decepção e fala assim, não, Deus tinha falado comigo. Aí fica numa decepção, né? Frustrado com Deus, frustrada com Deus. Gente, vocês têm que tomar muito cuidado. O coração da gente é enganoso, o coração da gente engana a gente. E ter revelação de Deus não é assim, ó. É busca intensa. E Deus fala quando Ele quer. Ele não fala porque a gente também quer, não. Na hora que a gente quer ouvir, não. Deus fala quando Ele quer. E tem hora que a gente tá nem preparado ou preparada para escutar aquilo que Deus quer falar com a gente, revelar pra gente. De tão, às vezes, apegada à pessoa, apegada a certas amizades, apegada a certos relacionamentos que a gente tá. Tá entendendo? Continuando, 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá. Agora vamos falar do servo mau. O que é um servo mau, Ana? É um servo que muitas das vezes faz isso aqui, Alguém que finge ser o que não é, com ações e palavras contraditórias. Fala uma coisa, mas é outra, né? Então isso é um servo mau. E aqui também, gente, essa parábola que Jesus fala, serve principalmente para os líderes espirituais de hoje, né? Como um pastor, como um líder ali dos jovens, o líder das irmãs, a líder do círculo da oração. Todos os líderes que estão à frente de gente, de grupos, de pessoas para cuidar ali, para orientar, para dar um conselho, né, para estar louvando a Deus, glorificando a Deus junto, ela precisa ter mais vigilância ainda. Todos temos que ter, gente. Entenda isso aqui, eu não estou respaldando vida errada de ninguém, não. Entenda isso aqui, em nome de Jesus. Mas um líder, alguém que está à frente da obra, alguém que está pregando no altar, alguém que está
louvando no altar, alguém que está à frente do círculo de oração, alguém que está ali, né, no grupo de louvor. Eu sou o líder de jovens que louva a Deus, eu sou o líder das irmãs, né, que são casadas. Igual tem gente, o pastor ali, né, levanta na igreja uma mulher específica para estar cuidando de outras mulheres casadas. Às vezes o pastor levanta ali um homem específico para cuidar dos homens que é casado, né? E são muitos líderes hoje, né? E essa parábola aqui, essa palavra que o próprio Jesus deixa, é mais para os líderes. Claro que todos têm que viver certo, todos têm que viver correto, mas são mais a orientação que é mais para os líderes. Tipo, o líder precisa vigiar mais o que fala. O líder precisa vigiar principalmente as suas ações. Porque imagina, você sabe, isso acontece, né? Com certeza você já viu isso. Que quando um pastor cai em escândalo, nossa, pastor tal, da igreja tal, caiu em pecado. Aí é tipo um absurdo, uma coisa terrível, porque muita gente endeusa os pastores, né, os líderes espirituais. Mas todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a errar. E não é culpa de Deus. Só que alguns culpam a Deus. Falar, para que Deus levantou então aquele homem para ser pastor? E se eu te dizer que alguns homens aí que dizem ser pastores, algumas pessoas que estão sendo levantadas, homens e mulheres aí que dizem ser de Deus, muitos não estão sendo levantados por orientação de Deus. Ah, Ana, você está querendo dizer então que esse povo que erra, esse povo que peca, não é gente de Deus, não? Alguns não. Mas eu também não estou falando que quando Deus levanta alguém, ele não está sujeito a errar. Você vai ver isso lá no livro, né, lá no Velho Testamento, a história de Moisés. Moisés, Deus levantou ele como líder. Só que ele falou assim, começou a dar desculpa, falar, ó, eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei comunicar com as pessoas. Aí Deus falou, não, quem fez a boca, Moisés? Claro que ele poderia curar a gagueira lá, né, do Moisés. Só que Moisés ficava tendo justificativa. Aí Deus falou assim, quem pode te ajudar então? Ele falou, tem o meu irmão Arão. Aí Deus falou, então tá bom. E você vai ser como eu na terra, tipo, você vai ser como Deus. E o Arão, seu irmão, vai ser minha boca. Vai ser como a minha boca. Então, Moisés tinha como diz, um chamado, uma responsabilidade muito grande sobre ele. Só que a Bíblia fala que ao decorrer do seu caminhar ali, né, sempre passando algo da parte de Deus, pararão falar com o povo, pararão orientar o povo, mas Deus revelava para ele, Deus falava com ele, Deus mostrava a ele. E através da boca dele, ele passava para Arão, seu irmão, e Arão falava com o povo, porque Arão não tinha gagueira, né? Falava melhor, sabia falar melhor. Então, gente, você vai ver ali que ao decorrer, Moisés lá na frente, a Bíblia é clara, diz que o Senhor fala com ele assim, ó, olha, fala, rocha. Era só falar assim, rocha, agora eu quero que você produza água. Ia produzir a água. Só que aí ele teve uma coisa errada. Ele fez algo que Deus não mandou. A Bíblia fala que ele bate na rocha, né? E ainda ele bate com raiva, com ira, tem gente que lê aquilo lá e fala assim, nossa, Deus é muito, tipo, bravo, né? Na questão de braveza, porque o cara só não falou, mas tocou, o que tem, tipo assim, né? Não, gente, você tem que entender que a fúria que ele colocou tocando aquela rocha, o Deus conhece o coração do homem. Dentro do coração do Moisés tinha ira, porque o povo ficava ali na cabeça dele, enjoando ele, atormentando ele, ele ficou irado. E a Bíblia vai dizer claramente que ele era um dos homens mais mansos na terra. Só que chegou um tempo, um momento, né? Não foi a vida toda com raiva, a vida toda estressado, mas teve um momento na vida dele que ele perdeu a mansidão.
Ele ficou irado, ele ficou nervoso, ele ficou chateado. E Deus ali fala com ele, ó, por causa disso aí, você não vai entrar na terra prometida. Tanto que Moisés só vê a terra, mas os seus pés não coloca lá dentro. Tipo, ele não pisa na terra prometida. Só os olhos dele vê. Olha pra você ver. Então é muito sério. E ele era um servo de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele foi levantado por Deus. Foi Deus que escolheu ele. Só que ele também foi sujeito a errar, a falhar, a desobedecer. Você tá entendendo, gente? Eu não tô falando que algum pastor aí cai no erro, cai em situações muito feias, né? Que não seja que foi levantado por Deus, mas a maioria que estão caindo aí, caindo em escândalos pesados, não são levantados por Deus. São pessoas que falam assim, não, vou abrir essa igreja aqui porque isso dá dinheiro. É tipo uma coisa que foi dele próprio, foi dela própria. Então você vai ver aí muitas sinagogas, né, como a Bíblia fala, congregações do próprio Satanás. Pessoas ali pregando coisa que não tem nada a ver. Você vai ver aí na internet, né, a mulher lá que diz que é pastora e tem uma companheira do lado. E Deus está no meio disso? Não. Você vai ver aí também alguns homens, né, que falam que é mulher e que diz que é pastor. E você vai ver muita loucura hoje, gente. O povo tá ficando cada dia pior. O povo perdeu o temor, o povo perdeu a graça, o povo perdeu a sensibilidade ao espírito. O que habita em algumas pessoas são espíritos enganadores, espíritos malignos, espírito do próprio demônio, né? Maligno mesmo, coisa ruim. E a gente que é de Deus, a gente que serve ao Senhor, a gente que conhece Bíblia, a gente que... Eu não tô falando que a gente não tá apto a errar. Tem gente que entra aqui e acha assim que a gente é o bambambam, é o cara. Eu sempre falo que a gente não é super crente, né? Super homem de Deus ou super mulher de Deus. Não, gente. Nós estamos cada dia também buscando Deus graça, buscando Deus ali, misericórdia, buscando a graça dele, a misericórdia dele, o favor, né, que ele nos deu, que a gente não merecia a graça, mas ele nos deu. A gente não compraria a graça, mas ele próprio pagou a conta, né, que foi ter dado o seu filho unigênito para morrer na cruz, para salvar a nós, perdoar a nossos pecados. Mas é aquele pecador e aquela pecadora que vive em arrependimento. E tem gente que acha que é assim, né? Não, aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, pronto, acabou, agora eu vou viver minha vida como convém. Não, gente, é dia após dia vivendo uma vida de arrependimento, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de devoção ao Senhor. Não é uma coisa assim, fácil, estalar de dedo. Quem dera se fosse. Se fosse, todo mundo já tinha sido arrebatado, levado para a glória, mas não é assim. É dia após dia renunciando, dia após dia pedindo Deus misericórdia, dia após dia falando, Senhor, tem misericórdia aqui de mim, eu errei de novo, eu pequei de novo, mas eu quero mudança, eu quero mudar, eu quero ser liberta, me ajuda em nome de Jesus, entendeu? E não significa que quando Deus levantou lá Moisés, que ele erra nisso, né? Que ele desobedece nisso. Deus manda ele falar a rocha e ele toca na rocha ainda com raiva, com ira. Não significa que ele não arrependeu e que ele não está no céu com Deus. Vocês têm que entender aí, gente, em nome de Jesus. Tem gente que fala assim, não, mas ele não chegou à terra prometida. A terra prometida era aqui na terra. A terra prometida não é na questão do céu. Claro que alguém pode usar parafraseação, acho, nem sei falar direito, tipo um respaldo ali, né, para falar que a terra prometida era o céu, mas são pregações, é tipo uma imaginação, uma suposição. Mas não significa que a terra prometida é o céu. A terra prometida era na terra, era uma terra boa, que produzia mel, que produzia muitas coisas. Porque o mel na Bíblia representava coisa boa, o leite na Bíblia representava coisa boa, o vinho, né? Que hoje o povo mistura isso tudo, aí lê lá e fala, que tem, pode beber um vinho. Não, gente, o vinho lá era coisa da uva, um suco de uva, mas era algo assim que não tinha álcool, não é igual hoje, que você vai ver a fermentação. O próprio Jesus falou que se você colocar fermento na massa, né?
Se colocar fermento lá, você vai levedar toda a massa vai ficar inchada, a massa não vai prestar. Então, gente, são muitas coisas que as pessoas lêem na Bíblia e não interpreta direito e fica vivendo perdida, confusa, sem entendimento. Mas é muito fácil entender a Bíblia quando você tem o Espírito Santo de Deus que te orienta, que fala contigo. Porque tem gente que fala assim: Ana, eu penso assim, eu acho assim, que o que Deus pede pra você não pede pra mim. O que pede pra mim não pede pra você. Tudo bem, você pode ter esse pensamento, mas quando a gente quer colocar isso como é Bíblia, isso não é bíblico. Isso é uma opinião da pessoa. Você pode ter sua opinião, também posso ter a minha. Igual eu falo aqui, também tem essa opinião. O que Deus vai pedir de mim não vai pedir de você. O que Deus vai pedir de você não vai pedir de mim. Pronto. Só que isso não é bíblico. É uma suposição, é uma opinião. Mas biblicamente, o que Deus chama os filhos dele, as filhas dele na terra, homens e mulheres de Deus, para fazer a vontade de Deus? Se a Bíblia fosse resumir em tudo, faça a vontade de Deus, que está no livro de Romanos, eu acho, né? Que o próprio Senhor falou que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que muitos vão falar assim: nossa, mas Deus pediu isso de mim, isso não tá agradável não. Nossa, Deus pediu isso de mim, misericórdia, que perfeição aqui que tem. Nossa, Deus me pediu isso aqui, que coisa boa que nada, tá ruim demais a minha vida. Fazendo a vontade de Deus, gente, a própria palavra fala que servir ao Senhor, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Quando você entende o seu propósito de vida aqui na terra para servir a Deus, o fardo que ele te dá, o trabalho que ele te dá, o seu chamado, não vai ser árduo. Não vai ser: Ana, mas a gente chora. Sim, filho, você vai chorar, isso é bíblico também. No mundo tereis aflições. Ana, mas a gente passa muita angústia. Filho, Jesus passou isso. Filha, Jesus passou isso. Você pode ler o livro, a passagem que fala sobre isso, né? Aqui também no livro de Mateus fala também isso. Que Jesus chorou, que Jesus angustiou-se muito no monte de Getsemane, né? Quando ele sentiu a dor da morte, quando ele sentiu que ele ia ter que passar pela morte de cruz, tanto que ele faz uma oração: Pai, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Mas aí ele continua orando: mas contudo faça-se a tua vontade. Você tá entendendo, gente? Olha, Jesus enfrentou sim algo muito árduo, né? Que ninguém suportaria, só o Filho de Deus mesmo para suportar. E ele suportou até o fim. Só que você vai ver também que ao terceiro dia ele ressuscitou. E claro que ele ficou aqui na terra ainda, a Bíblia fala, né? Com o corpo glorificado ainda, mas ele subiu aos céus, agora ele está sentado lá, à direita de Deus Pai, que é a destra. A destra significa direita. Então ele recebeu algo da parte de Deus. A Bíblia fala também lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, que, não sei se é no Apocalipse ou se é em outra parte, mas a Bíblia fala claramente que o peso de glória, que as tribulações daqui, as dificuldades, as tristezas, a angústia, é um peso, né? Mas o que está nos guardando lá no céu, o peso de glória que vai ser revelado sobre os filhos de Deus, as filhas de Deus, não é comparado com o peso da glória que há de vir. A glória que o próprio Deus vai te dar, a glória que o próprio Jesus vai te dar. Você tá entendendo? Você tem que ser fiel aqui na terra para quando chegar o dia, aquele grande dia, o Senhor Jesus derramar a glória, poder sobre a sua vida. O Daniel chegando agora, né? Então vamos lá, gente, continuando, ó. A parábola do servo fiel e do servo mau. Aqui também está alertando sobre a importância de a vigilância e a fidelidade serem praticadas por todos. Aí tem um porém aqui, né, que eu falei com vocês no começo da live. Especialmente os líderes cristãos, enquanto aguardam o retorno de Cristo, enquanto aguarda a volta de Jesus. Então, gente,
Deus não fala nada para alguém fazer, tipo, faça isso, faça aquilo. Se ele não for recompensar, vai ter recompensa. E qual será a maior recompensa? Qual será o maior galardão? Todos nós vamos receber isso, que é a salvação, que é a coroa da vida, né, para a glória de Deus. Continuando, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Olha pra você ver, se o servo mau começar a fazer tudo isso, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Tipo, por que essa parábola fala tipo assim, né? Porque nós também não vai saber a hora que Jesus vai vir. A gente não vai saber a hora e a gente não vai estar esperando. Algumas pessoas não vai estar esperando isso. Quem vai estar esperando? O servo bom, o servo fiel, que é o povo de Deus, o povo cristão, o povo que crê em Jesus, o povo que crê nas Sagradas Escrituras, o povo que crê em Deus, pronto. Mas o servo mau é a comparação do povo que não crê em Deus, não crê nas Escrituras, não crê em Jesus, não crê na palavra. Aí ele continua aqui, a Bíblia continua falando, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Olha o versículo 51, para daqui a pouco nós já estamos finalizando, né? E separa o lar. Gente, é muito difícil falar. Separa-lo-á. Tipo, vai separar essa pessoa, né? Seja ele homem, seja ela mulher. E destinará a sua parte com os hipócritas. Eu acabei de falar aqui o que é hipócrita, né? Uma pessoa fingida, uma pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Ali haverá pranto e ranger de dentes, que é o lago de fogo e enxofre, né, gente? Todos nós sabemos. Eu falei com vocês também um dia que eu ia dar uma explicação sobre o que é o inferno e o que é lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, gente, é a segunda morte, que todas as pessoas que não crerem em Deus, não servir a Deus, vai ter que passar. E é algo eterno. O inferno ainda é passageiro, que eu falo na questão que vai ter fim. Tanto que ele também vai ser jogado lá. Olha pra você ver que coisa mais misteriosa aí. Eu não sei qual o mistério que Deus tem aí, mas eu só sei que Deus é justo. Deus é justiça. A Bíblia fala que o diabo e seus demônios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Todas aquelas pessoas, né, que não viveram para agradar a Deus, para obedecer a Deus, né? A Bíblia fala tanto que o próprio Jesus vai virar para eles e vai falar assim: aparta-vos de mim, vós malditos, porque eu não te conheço. E eles vão ser lançados também. E a Bíblia fala também que o inferno e a morte e o anticristo e a besta vai ser tudo lançado lá, que é o lago de fogo e enxofre. Só que muitas das vezes a gente que prega, né, a gente fala muito inferno, mas existe um porém aqui. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Só quero te dizer que tem 2 pontos aqui. Tudo é ruim, tudo é coisa que não presta. É tormento, é ranger de dente, é coisa angustiante. O inferno, quem já foi pra lá, né? Algumas pessoas que morreu ruim aí, que já foi direto pra lá, tá sendo tormentado, tá sendo atormentada. Prova disso é aquela parábola que a Bíblia fala do rico e Lázaro. Tanto que a Bíblia fala ali que o rico fala assim: nossa, alguém pode molhar a ponta do seu dedo e colocar na minha língua, tipo assim, entendeu? De tanta sequidão deve que estar sentindo lá, né? E a Bíblia fala claramente que o Lázaro foi para o seio, que é seio de Abraão, que é outra coisa também que tem gente que não entende. Gente, toda pessoa que morre em Deus, em Cristo Jesus, ela está dormindo. Eu já trouxe até respaldo bíblico aqui, né? Lá no livro de 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, que Paulo fala, né? Aqueles que morreram com Cristo está dormindo no Senhor, está no seio de Abraão. Também é um lugar bom, viu, gente? É um lugar de paz, tá bom? Pronto. Mas aqueles que não morreu com Jesus, não creu em Jesus, não creu na palavra, não creu em Deus,
já estiver morto, tá no inferno. Por isso que a gente fala, ó, se arrependa, aceita Jesus, porque você vai pro inferno. Agora, quando Jesus vier, que vai ser outorgada, né, a segunda morte, que é o merecimento para alguns a vida eterna, mas para outras pessoas a morte eterna. É algo que vai ser para sempre, não vai ter mais fim. Olha, quando Jesus voltar, terá grande e bem-aventurança. Para algumas pessoas vai ser muito bom, vai ser aquela coisa maravilhosa, gostosa demais. Eterna, e vai ser eternamente, né? Esse gozo, essa alegria, essa paz não vai cessar. Vai ser algo constante, não vai ser algo momentâneo. Vai ser algo permanente, amém? Mas também terá uma condenação eterna. Para algumas, tipo, vai ser ranger de dentes, vai ser pranto, né? Que é choro, lamentações, pessoas ali gritando, né? Angustiada, com raiva, irado, vai ser só sentimento que não presta, né? E indignada, tipo, com certeza, né? É só uma parafraseação. Ah, gente, tem umas palavras que eu não sei falar direito, não. Eu acho que eu tenho que ir até na fonoaudióloga que fala, né? Que a minha língua, às vezes, ela não vai. Amém? Mas eu acho que vocês entenderam. É só uma imaginação, só pra vocês entenderem aqui. Algumas pessoas, né, já até pregou isso, prega muito, fala que naquele grande dia que o povo foi enfrentar, né, o lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna, a segunda morte, né, que muitos vão falar assim, Deus, por quê? Deus, por que eu tô aqui? Principalmente quem conhece, né, quem foi um crente, no começo fiel, com um ser fiel, e depois começou a ser mal, né? Um mau servo. Então, gente, aquele mau servo com certeza vai falar assim, Deus, por quê? Me ajuda, Deus. Cadê Deus aqui? E Deus não vai ouvir mais. A Bíblia fala claramente que entre o lago de fogo e enxofre, né? Mais conhecido como inferno, e o inferno também vai estar lá junto. Meu Deus, eu não sei que mistério é esse. Só sei que o trem vai ser muito bravo para quem enfrentar. A Bíblia fala claramente que vai ter um abismo entre eles. O novo céu e a nova terra, que tem gente também que confunde muito, fala céu, todo mundo vai pro céu. Não, gente, é novos céus e nova terra. Eu sei que a pessoa entende o céu, né? Pronto. Mas é novo céu e nova terra. Pronto. Vai ter um abismo entre eles. Eu não sei que mistério é esse também, só sei que creio. Que quem gritar lá do inferno, né? Lago de fogo e enxofre, quem tá lá no céu, quem tá lá no novo céu, na nova terra, não vai escutar. Deus não vai ouvir mais. Tem um abismo entre eles, entendeu, gente? Vai ter uma distância muito grande, muito profunda. Então, gente, tem gente que fala assim, ah, não, o inferno deve ser debaixo da terra. Aí é suposições, né? Porque é comprovado aí na ciência, né, que debaixo da terra há fogo, sei lá, enfim. É muita coisa, né? Ah, gente, vocês estão entendendo? O povo já pregou muito isso, que com certeza vai ter muitos gritos lá, porque vai ter muitos descrentes, que eu falo, crente que não foi fiel, crente que no começo aceitou Jesus, creu em Deus, creu na palavra, viveu uma vida correta, mas que ao decorrer da caminhada, já fiz uma pregação sobre isso, o tempo mata muita gente, né? Eu falo na questão do tempo ser alguém, não, gente. O tempo de estar aqui na terra, a sua caminhada com Deus. Você precisa, eu também preciso, nós precisamos de ser persistente e resistente às adversidades, aos dias maus, como diz a palavra, né? Aos dias de tribulação, de angústia, de aflição, como diz Jesus, né? Que no mundo teria aflições, mas mandou nós ter bom ânimo.
Então a caminhada, o tempo de caminhada, o tempo de ficar aqui na terra, seja 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 80, até os 100, a gente não sabe, né? Pode acabar com muitas pessoas, que eu falo porque tem gente que não consegue ir muito tempo. Você já viu algumas pessoas que começam muito bem, nossa, glória a Deus, aleluia, maravilha, Jesus é maravilhoso e tal, mas depois de um tempo a pessoa, não tem fé mais, Jesus não vai votar nada, Jesus está demorando demais, o tempo foi matando ela, entende? Por isso que a Bíblia fala que há tempo de viver e há tempo de morrer, há tempo de paz e há tempo de guerra. Só que tem gente que não consegue passar os momentos, os tempos, né, de guerra fiel a Deus, o tempo da tribulação fiel a Deus. O que Paulo falou? Olha, eu sei ser fiel na bonança, nas coisas boas, na glória, no louvor, no glória a Deus, no aleluia. É tipo isso que eu tava falando. E sei também ser fiel no dia da tribulação, no dia que falta aquilo que eu mais gosto, que às vezes é a carne, que falta às vezes aquilo que eu mais gosto, que é o café. Entende, gente? Tem gente que não consegue ser fiel a Deus quando tá faltando a comida na mesa, que eu falo não só na questão do feijão e o arroz, eu tô falando da carne, eu tô falando de coisas assim que a pessoa gosta, entende? Tem gente aí que está num trabalho tão fardo, trabalho que eu falo, esse trabalho do dia a dia, que toma todo o tempo dele e o tempo dela, que eu falo na questão de trabalhar muito e às vezes sobrar um domingo pra pessoa ir no mês. Eu conheço gente assim, que é ainda gente que é diácono, trabalha na igreja, e eu fico assim pensando, gente, como é que essa pessoa vai liderar gente, liderar pessoas se ela aparece na igreja uma vez no mês, que é um domingo no mês, porque o trabalho dele, né, pega todo o tempo dele. Então quem fica mais na função é a mulher, a Ana. Mas ele tem filhos, a Ana, ela tem esposa, ele tem casa pra cuidar, a vida. Gente, eu sei que algumas pessoas vai dar até questionamento, né, opiniões aí diferentes da minha, mas eu creio assim que quem vive da obra precisa ganhar também da obra. O que a Bíblia fala? Que o obreiro é digno do seu salário. E não tava falando da questão só de espiritual, do coisa boa lá do céu, não, gente. Tava falando também de bens materiais aqui da terra. A pessoa precisa comer, a pessoa precisa beber, a pessoa precisa cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Você vai ver alguns pastores aí que tem 2 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Eu não tô falando de ostentação, é diferente. Eu já prego aqui direto disso. Eu não tô falando de ter carro do ano, roupa do ano, roupa de marca, ficar ali ostentando, né? Eu não tô falando disso. Mas eu tô falando que o obreiro é digno do seu salário. Estude as cartas de Paulo. Lê lá. Tem hora que Paulo fica até bravo, nervoso lá com o povo lá, por causa que... com os líderes também que ele levantou, porque ele foi um cara assim que ensinou muita gente, né? Ajudou muita gente a abrir igreja, orientou muita gente, né? Como o Apolo, como... eu esqueci o nome do outro lá, Marcos, como o Timóteo, como o próprio Mateus não, o Pedro, né? Então ele levantou muita gente, dando instruções, dando ensinamentos, né? Sendo ali uma referência. E você vai ver isso também no dia de hoje. Só que o povo hoje em dia, eles não aguentam mais sinceridade, eles não aguentam mais a pessoa ser verdadeira. Aí quer camuflar, quer que a pessoa camufle. Não, gente. Eu sei que hoje em dia, gente, internet é terra, como diz. É terra que eu vou falar com você. Existe muita coisa boa assim, mas existe muita mentira. Existe muita levantação de falso testemunho, né? Falso testemunho. Levantação ali de denegrir a imagem da pessoa. É muita coisa hoje em dia. E você e eu, nós temos que tomar cuidado com os vídeos que muitas das vezes a gente acha que é verdadeiro. Porque senão você vai ficar julgando alguém, seja, né, um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, por causa de vídeos isolados. Pessoas ali que às vezes estão até desigrejado,
Pessoas que às vezes ali não tem nenhum pastor para orientar. Às vezes a pessoa que prega só na internet. Pessoas que não vivem a vida de devoção, de obra de Deus. Não sabe nada nem o que é isso. Mas levanta lá para falar do profeta tal, falar do pastor tal, falar da pastora tal, falar da... Gente, são muitas picuinhas hoje na internet, você tem que tomar muito cuidado. Fique com a Bíblia, vai para a Bíblia, estude a Bíblia, seja sábio, seja sábia. A própria palavra diz lá no livro de Provérbios, a sabedoria está falando, né, na segunda pessoa. A própria sabedoria escreveu aquilo ali, falou ali, né? Claro, gente, que precisou gente inspirada pelo Espírito Santo para escrever. Pronto, ok. Mas ali é a sabedoria falando que foi aluna de Deus, que foi aquela que sentou para ouvir, entende? Que estava lá com ele, estava perto dele. Quando a Bíblia fala, né, eu já preguei muito errado isso, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Tem gente que acha ali que é Deus falando. Não, quem está falando ali é a sabedoria. A sabedoria é uma pessoa em si. Você está entendendo? Ah, Ana, então você está falando que Deus não dá sabedoria? Não, filho, não é isso. Claro que Deus dá sabedoria, mas eu estou falando que Ele não dá dom. Igual ele não deu lá um dom específico a Salomão. E ele falou que na terra não existiria mais, a gente sabe, igual ele. Mas você vai ver muitas outras pessoas também sábios, que foi Jó, que foi Daniel, enfim, aquela juíza lá, que tá lá no livro de Juízes, né? Uma mulher que foi levantada para ser sábia ali. Então, gente, você vai ver que quando a sabedoria está falando a segunda pessoa ali, olha, eu era aluna dele, estava falando, eu era aluna de Deus. Eu estava com Deus, eu via ele fazendo tudo lá, por isso que eu sou sábia. Então, quando a Bíblia está falando lá, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão, não está falando de que vai achar Deus, vai achar sabedoria, que claro que vem dele, tudo vem de Deus. O fôlego foi ele que deu, tudo vem através dele, mas ali é sabedoria. É sabedoria, não é presença de Deus em si que tá falando ali. Entende isso aqui? Não tô falando que de madrugada você não pode buscar a presença de Deus, ok? Eu tô falando que ele é sabedoria. Gente, quando você tem o hábito de ler a Bíblia na madrugada, Deus te dá revelações. Deus te faz abrir a mente. A sabedoria em si, que o próprio Deus dá, como ele deu para Salomão, para Daniel, ela vem. Entendeu? Ali não está falando de presença de Deus em si, gente. Está falando de sabedoria da parte de Deus. É dom. O próprio Paulo instiga cada um de nós a falar assim. Ele fala lá, busque os dons de Deus. Não rejeite os dons de Deus, não deixa de lado, não joga fora. Hoje você vai ver algumas igrejas muito, como diz o outro, fria, né? Muito quadrada, muito morna. Muita gente fala esse ditado, por quê? Porque não quer saber de dom. Por causa de erros de muitos, né, que falam em mistério, roda, pula e tal, aí pegou tipo um receio de línguas estranhas, tipo um desdenho com coisas da parte de Deus, de milagres principalmente, tipo um receio, rejeita. O próprio Paulo falou, não rejeite os dons de Deus, não jogue fora, não deixe de lado. Entende? Nos dias de hoje, quando mais igreja você vê abrindo, mais elas querem ser reformadas. Eu sei, gente, também abre igreja aí bagunçada, que tudo é barulho, tudo é grito. Não. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Oh, meu Deus, ajuda-nos. Me ajuda a pregar para esse povo entender. Não pode rejeitar os dons. Não pode rejeitar aquele que fala em línguas. Não pode rejeitar aquele que tem um dom de cura, que é de fazer milagres e prodígios. Não pode rejeitar aquele que tem o dom da fé, que tudo o que ele fala acontece. Por quê? Porque ele tem a fé, o dom da fé, é diferente de gente que tem fé para o dom da fé. Que quem usa a fé ali, fala, ó, você está curado em nome de Jesus. Se ele tiver o dom da fé, você vai ser curado na hora.
porque é dom, ok? O dom da sabedoria. Aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Sabedoria, a sabedoria falando. Você vai ser sábio, filho. Você vai ser sábia, filha. Gente, eu vou falar bem a verdade com você. Todas as minhas pregações reveladas, aonde o meu entendimento abriu, aonde Deus, por meio da sabedoria, me orientou, são palavras muito mais impactantes do que qualquer outra que eu estudei em qualquer outro tipo de horário. Eu não tô falando que não pode estudar de tarde, tá bom? Tem gente que ouve isso aqui, não entende nada e sai falando conversa fiada. Eu não tô falando que você não pode estudar à noite, no tempo que der pra você, ok? Mas a Bíblia, quando ela fala em Provérbios que quem de madrugada me busca, me acharão, não é Deus falando, é a sabedoria. Na segunda pessoa falando. Deus te dará sim sabedoria, Deus te dará sim o dom da sabedoria, que é algo muito mais além, gente. Tem gente que vê aí o outro conversando, falando bem. Sabedoria não é só falar bem, não é ter oratória boa. Tá vendo que às vezes eu não tenho uma oratória boa, igual às vezes eu tenho minha língua meio que presa. Eu custo falar algumas palavras mais difíceis de falar, mas eu tenho sabedoria, porque é Deus que dá isso. Deus que faz a gente orientar na palavra e obedecer, igual tá lá em Provérbios, aquele que de madrugada me busca, me acharão. Está achando que esses homens que recebem da parte de Deus aí coisas fortíssimas na Bíblia, que você fala, você ouve assim, falando, meu Deus, que coisa mais misteriosa aí. É porque a pessoa buscou. É porque ele dá. Entendeu? É porque a própria sabedoria falou, aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Vai achar, meu filho. Se você busca de madrugada aí, você vai achar. Um dia ou outro, você vai achar. A sabedoria, ela vem da parte de Deus. Claro, tudo é de Deus, né? Tudo que é bom vem de Deus. Deus fez tudo que é bom. Tanto que a Bíblia de Gênesis fala, né? O livro de Gênesis fala, tudo que Deus fez é bom. E quando mais ele fazia, ele falava, nossa, isso que eu fiz é bom. Aí fazia mais, né? Tanto que ele trabalhou 6 dias, né? E no 7º ele descansou. Porque descanso também é mandamento, né? Hoje tem gente que fica ligado 320, 220, igual o povo fala. Não para. Descansar também é mandamento. Se fosse fácil descansar, Deus não tinha deixado como mandamento, né? Porque tem gente que acha que descansar é só ficar deitado. Não, gente. Descansar é algo mais profundo que você imagina. Tem gente que fala assim, não, hoje é meu dia de descanso, mas a mente tá cheia, a mente tá lá no boleto do mês que vem, tá lá não sei da onde. Ana, não tem que preocupar com essas coisas, não. Tô falando que você tem que viver uma vida largado, uma vida mais ou menos, não, gente, não é isso não. Eu tô falando que o descanso precisa ser algo profundo, tem que ser algo para Deus. Quando a Bíblia fala lá que o povo guardava o sábado, porque o dia de descanso, o dia de não fazer nada, tipo assim, na questão de não fazer nada, de trabalho. Mas na questão de ter Deus, buscar Deus, tinha que ter, ok? Era um dia separado, é um dia de separação, um dia de devoção ao Senhor. E descansar para algumas pessoas, às vezes acham que é só deitar e dormir. Não é só isso, deitar e dormir, ok? Mas é parar de preocupar, é parar de ficar com a mente cheia, com a cabeça voada, só pensando, preocupada. Entende? Aí, gente, quando a Bíblia fala lá no livro, né, do Antigo Testamento, a questão do que o povo lá, judeu, tirava o 7º dia, né, para descanso. Hoje alguns tiram domingo, hoje alguns tiram sábado. Aí, gente, tem gente que tem muitas opiniões diferentes, que é outro tema, outra live. Se eu for falar aqui, eu vou falar demais e algumas pessoas não vão entender, porque eu não tô com respaldo bíblico aqui. Tem que trazer respaldo bíblico para todo mundo, tem alguns misericórdia nesse. Mas é isso, gente.
descansar é mandamento de Deus, porque o próprio Deus descansou. Se ele é Deus, se nada abala ele, se nada tira ele do foco, né? Ele é soberano, ele é o onipotente, onipresente, onisciente, ele é o forte, o Deus forte. O braço dele é forte, como diz a Escritura. E ele descansou. Imagina nós, que é pó da terra, que é ser humano caído, que perece, né? Vai perecer um dia, que eu falo na questão física, né? Isso aqui, nossa, um dia vai acabar tudo, essa carne, né? Um dia vai envelhecer, vai ficar velha. Enfim, temos que também descansar, mas tem gente que tem um pensamento muito raso sobre o descanso. Não é só questão de dormir e deitar e dormir, não. É mental, é da mente, é do coração, sentimentos, é do físico também, mas também, principalmente mente e coração, que é alma, ok? Que é tirar um tempo para Deus, um tempo de devoção ao Senhor, um tempo de desligar a internet, desligar o WhatsApp, desligar tudo, gente. Tá entendendo? Desligar dessa terra um pouco, focar no céu. Tirar um tempo de devoção a Deus, ler as Escrituras Sagradas, principalmente. Orar, fazer sua oração sim. Se puder, até jejuar, jejue. É isso. E claro que hoje, né, algumas igrejas lá tem o Adventíssimo do Sétimo Dia, nada contra quem é da Adventíssimo do Sétimo Dia, né? O fariseu ficou muito bravo, né? Que quando Jesus curou no sábado, tipo, como se ele estivesse fazendo um trabalho, né? Aí o Jesus virou para ele e falou assim: olha, se a sua vaca, né, seu boi, seu cavalo, seu animal cair num buraco, você não vai tirar ele? Se não for num dia de sábado, você vai deixar ele morrer lá? Claro que vai tirar, né, gente? Somente quem precisa, às vezes, da vaquinha para poder ter sua renda, né, mensal, por dia. Somente quem... principalmente quem tem muitas vacas, que não quer perder um não, quando perde uma, misericórdia, né? Então, gente, Jesus estava tipo falando assim, ó, vocês é muito hipócrita. A hipocrisia é isso. Então você pode pegar um animal, ajudar ele, cuidar dele, mas gente, como vocês, seres humanos, não pode ser curado, não. Né, que igual Jesus curava os cegos, curava os coxos, né, os aleijados, que não andava, curava pessoas que estavam ali com problemas seríssimos físicos, né? Então Jesus está assim, ó, vocês estão sendo hipócritas, porque vocês, para animais, para suas coisas do dia a dia, vocês tá focado, mas quando é para curar alguém como vocês próprios, que é ser humano igual você, né? Vocês não quer não. Fazer a obra de Deus não quer não. Fazer algo para Deus, da parte de Deus, não quer não. Entende, gente? Então é muita hipocrisia dos fariseus naquele tempo, né? Vamos orar, gente, para estar finalizando esta live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Acho que o nome dela é Cleonice, né? Deixa eu ver aqui. É Cleonice mesmo, viu, Cleonice? Muito obrigada por ter ficado aqui até no finalzinho da live, ajudou curtindo, comentando aí e está também presente, né? Não saiu da live em nenhum momento. Quero agradecer também ao meu amigo que chegou aí, né, o Daniel. Quero agradecer a todos que estão aí, viu, gente? Obrigada a vocês de verdade. Olha, um aviso importante para nós estar orando aqui e finalizar a live. Hoje teremos live daqui a pouco lá no canal do meu amigo Daniel Souza. Vou até marcar ele aqui. Daqui a pouco, lá para as 4h10, não, acho que 10 não vai ser não, mas às 4h20, 4h30, pode ser que sim. Viu, gente? Venha participar conosco, nós vamos estar lá louvando ao Senhor. Uma live de louvor e adoração a Deus.
E ele louva muito bem, né? Deus usa ele com muita graça, com muita unção, com muito poder. Eu também vou estar lá ajudando, tá bom? Louvando também, que eu gosto de louvar a Deus. Mas, gente, o louvor pelo menos é sincero, tá bom? Não sei se vai agradar da voz, mas pelo menos é sincero. Mas deixa eu te falar uma coisa. Venha participar conosco lá para as 4h20, 4h30. Vamos estar entrando ao vivo no canal dele aí, Daniel Silva. E já pega o embalo aí, segue ele para vocês terem a notificação, né, que ele vai estar ao vivo. Eu também vou estar ao vivo, mas segue ele lá, gente, em nome de Jesus. Ajuda nós lá, se vocês puderem, se vocês não tiver nada para fazer, né, que a gente não sabe quem... Enfim, venha adorar o Senhor Jesus conosco, ajudar nós lá curtindo, compartilhando a live, tá bom? E outra coisa importante também, do que a gente estava falando aqui da palavra. Jesus está voltando. Tudo indica, né, a volta de Jesus. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer, só não acorda para a vida quem não tá querendo mesmo. E eu quero te fazer um convite. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas iniquidades que muitas das vezes a gente acha que não tem, mas tem aí coisa que você nem lembra que fez, que pecou, que sentiu. Ajuda, pede ao Senhor ajuda. Pedir ao Senhor ajuda não é pecado, é algo libertador e Ele manda a gente fazer isso. Se humilhar é pedir ajuda. Deus, me ajuda. Eu sou falho, eu sou caída, eu preciso de Ti. Se humilhar isso, gente, mostrar a sua vulnerabilidade. Meu Deus, me ajuda. A sua decadência para falar com Deus, entende? Para que Ele te melhore, para que Ele te ajude, para que Ele te dê um poder específico, né? Igual Ele deu para Paulo falou assim, ó, Deus falou para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não sei qual era a fraqueza de Paulo ali, mas a Bíblia dá uns índices, né? Umas indicação. Mas, gente, era algo ali que ele era fraco, ele era frágil. E Deus falou assim, olha, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Até na sua fraqueza eu vou trabalhar. Ele não trabalhou até na gagueira lá do Moisés, usando o irmão dele? Pronto. Ele não usou esse problema aí que Paulo tinha, né? Esse espinho na carne, que a Bíblia não fala o que é, mas o poder de Deus não aperfeiçoava na fraqueza dele. Então, gente, Deus faz. Igual, às vezes a gente tem problema de ser muito sensível. Através dessa sensibilidade, ser uma pessoa muito sensível com tudo, né? Deus pode trabalhar. Deus pode te orientar. O poder dele pode aperfeiçoar na fraqueza. Igual tem gente que é muito carente, né? Deus pode, através do poder dele, aperfeiçoar isso. Te ajudar nisso, te ajudar a melhorar, a parar de carência no povo, no homem, na mulher, né, no ser humano, e ter carência dele, dependência dele, ser dependente dele. Amém? Então vamos orar, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer por esta palavra. Que cada um que está aqui, Deus, possa abrir a mente, abrir os olhos, abrir o coração, a sua alma para o Senhor. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia dele, dela, sustentar ele, sustentar ela. Pai, nós queremos fazer uma oração específica agora. Perdoa os nossos pecados. Perdoa nossas iniquidades, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente muitas das vezes, que a gente nem pediu perdão, nem achou que foi errado. Oh Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus. Lava o nosso interior, cria em nós, Deus, um coração puro e reto. Cria em nós, Pai, um coração que desvia do mal, que sai fora do mal, que afasta do mal. Cria em nós, Deus, um coração que te teme, um coração que tem temor a Ti, temor à Tua palavra, temor às coisas dos céus, as coisas, Pai,
do alto, as coisas que vêm do Senhor, da tua parte. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração, que o Senhor venha perdoar nossos corações, que muitas das vezes guarda mágoa, que guarda ressentimento, que ira facilmente, que às vezes peca diante disso, porque a Bíblia diz claramente, Pai, que ireis e não pequeis. Irar, até vamos irar, passar raiva. Mas através da raiva, Pai, muitos de nós, Pai, já cometeu muitos atos, muitas ações ruins. Nervos à flor da pele, raiva momentânea que às vezes quebra as coisas da gente próprio, quebra as coisas dos outros. Ah, Jesus Cristo, Rei da Glória, que às vezes age de uma forma ímpeta, uma forma impetuosa, que agride, que bate, que faz coisas terríveis. Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração, que o Senhor venha perdoar este homem, que o Senhor venha perdoar esta mulher, que o Senhor venha perdoar a nós todos, Deus. Ajuda, Senhor, nós produzir frutos de arrependimento, como pregava sempre João Batista, aquela voz que clamava no deserto. Ele sempre disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E aquela voz clamou muito: arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegada a hora. E nós pregamos aqui, Pai, que está chegando a hora. Está chegando a hora do Senhor Jesus encontrar cada um de nós preparados. E eu sei, Pai, que alguns de nós não estamos totalmente preparados. Estamos muitas das vezes guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando ódio, guardando muitas coisas, Deus, remorsos, culpas, culpamos nós mesmos, uma culpa infernal, uma culpa que fez coisas terríveis no passado, e isso atormenta este homem até hoje, isso atormenta essa mulher até hoje. Ajuda ela a se perdoar, Deus. Ajuda ela a liberar perdão para si própria. Ajuda ela a perdoar o seu próximo. Ajuda ela a perdoar o seu irmão, seu pai, a sua mãe, seu marido, a sua esposa, quem aqui for casado. A perdoar o seu amigo, a sua amiga, aqueles que têm relacionamento de amizade. Oh, Deus, ajuda essa pessoa, Pai, a avançar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, dá-nos um coração igual ao de Jesus. O próprio Jesus disse: sedes humildes e mansos como eu sou. Sedes humildes e mansos como eu sou. Pai, nos dá um coração humilde. Nos dá um coração manso, Pai. Não é fácil nessa geração, principalmente uma geração sem paciência. Quer agora, quer já, quer rápido. Como é difícil esperar no Senhor, Deus. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ajuda nós a esperar em Ti, Deus. Ajuda nós a ser pessoas que resistem aos dias maus. Resiste o diabo para ele fugir, como diz a palavra. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas ajuda nós a submeter a Ti, como diz a palavra também. Submetei vós a Deus. Submetei vós a Deus. Ajuda nós a submeter a Tua palavra, a obedecer às Escrituras, a obedecer ao Senhor. Essa é a minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada, viu? A todos. E quero te convidar de novo. Vou repetir. Venha participar da live conosco de louvor, tá bom? No canal lá do Daniel Souza, tá fixado aí, ó, Daniel Souza. Venha conosco lá para as 4h30, mais um pouquinho, né, 4h35, para estar louvando a Deus. Tudo bem? Desde já eu quero agradecer, muito obrigada, viu, Daniel? Obrigada a todos que estão aí. Tô vendo aí também que tá o... como é que ele chama, gente? O Vitinho. E ele sempre pede para explicar essa palavra, né? Eu vou estar fazendo uma live e eu quero convocar você para estar nela. Porque sempre você tá pedindo, né? Para explicar. E eu não posso explicar só um versículo. Eu tenho que explicar o texto todo. Porque um versículo isolado vira pretexto.
contexto precisa do texto, senão vira pretexto. Tá bom? Mas vai ser bênção. Eu tenho certeza que esse dia vai ser bênção do Senhor, né? Amém, gente? Tchau pra vocês e até uma próxima live, em nome de Jesus. E não esqueça, daqui a pouco, live de louvor, tá bom? Louvar a Deus no canal do Daniel Souza.